vários pontos onde a Cabala e o judaísmo influenciaram o protestantismo. Então, imagem, a questão da imagem. Os protestantes, obviamente, não têm imagem. De onde que eles tiraram isso? Do judaísmo, claro, porque no judaísmo também não tem imagem. Isso tanto do ponto de vista do judaísmo como do ponto de vista cabalista, porque eu falei que, segundo a tradição deles, o Moisés, Abraão tinha destruído todas as imagens. Agora, normalmente, tanto assim para o protestantismo como o judaísmo, como são teses completamente absurdas, eles estabelecem conclusões e depois vão buscar premissas na Bíblia, né? Sempre assim. Então, que conclusão é essa que não pode ter imagem? Então, investigando um pouco, eu vi 2 pontos importantes nisso. O primeiro ponto é o igualitarismo, porque a imagem se refere a santos que estão no céu. Ora, ter santo fere o igualitarismo. E o protestantismo vai culminar no igualitarismo, assim como o pensamento cabalístico é completamente igualitário. E outro ponto e principal é que qualquer contato com a divindade, com a Ein Sof, com Ain, qualquer nome que se dê, nada metafísico, com aquela divindade, ela tem que ser feita de modo místico, de modo subterrâneo. Qualquer mundo com aquelas esferas superiores das emanações das Sefirot tem que ser feitas por vias místicas e irracionais. Ora, a imagem é uma como essa daqui, que é uma imagem bem bonita, ela tem uma proporção, ela tem uma matéria, tem cor, tudo. Então ela faz uma ponte racional com Nossa Senhora no céu, tentando representar pela via material certos atributos que Nossa Senhora tem, certas qualidades tem. Então é uma ponte racional com o céu. Como toda ponte tem que ser esotérica, então não pode ter imagem. Justamente nesse veio que depois vai se trabalhar contra a arte, pelo menos numa perspectiva cabalista, que depois eu vou comentar se der tempo. Outro ponto protestante que na realidade é de origem cabalista é do livre exame da Bíblia. Claro, todo protestante tem o livre exame, cada um interpreta a Bíblia como quer. Só que os cabalistas já defendiam isso há muito tempo antes do Lutero. Segundo as teses cabalistas, ao pé do Monte Sinai tinha 600 mil judeus. E a cada um desses 600 mil judeus, cada um recebeu uma chave diferente para interpretar a Torá. Então, está aí a raiz do livre exame da Bíblia. Eles chegam, esses 600 mil, a delírios interpretativos. Então, eles dizem que tem 600 mil, mas a Torá só tem 3.600 letras. Então, tem 2.400 letras ocultas. Então, teria que fazer um rearranjo na Torá para chegar a 600 mil. E aí eles dizem que também a Torá, como a Torá é divina para eles, e lendo a Torá não acontece milagre, significa que ela está mal arranjada. Se rearranjasse a Torá, a pessoa que lesse a Torá podia fazer milagres e reconstruir mundos, né? Essa é a visão deles. E daí também veio outro terceiro aspecto que os protestantes herdaram da Cabala, que é a idolatria da Bíblia, né? Os protestantes têm a Bíblia como um ídolo, igual aos cabalistas, claro, que vem aquilo ali como um ídolo capaz de operar milagres para quem só lê a Torá de modo correto. Aliás, aqueles 3 métodos de ler a Torá, que é a gematria, o notárico, é a temuná, quer dizer, que são combinações de letras e números, ou também alteração de letras, que eles fazem como um processo mágico para chegar onde eles querem interpretar a Torá. Os protestantes parecem fazer isso, só que de modo mais light, mais suave, né? Só para dar um exemplo do método gematria, então a palavra Yahvé tem o número 45, e Adão também é 45, logo Adão é divino. Essa é a conclusão da gematria na Cabala. Então, outro ponto que os protestantes herdaram não só da Cabala como do judaísmo, né? Dos templos de oração. Já quando teve a destruição do segundo templo, as sinagogas então eram não se podia fazer sacrifício. Por isso que todo templo de protestante é vedado o sacrifício. É uma herança do judaísmo rabínico, claramente. Outra herança também judaico-cabalista é uma tese interessante que está no livro do... Nossa, estou com memória ruim hoje. Que comenta do contratualismo, que também não vai influenciar tanto o protestantismo, também o mundo liberal também.
Então, segundo esse estudo, o contratualismo nasceu de uma visão da ligação do povo de Israel com Deus. Então, o povo de Israel com Deus, eles não têm uma ligação via direito natural, ou via de pai para filho, uma via de sujeição completa a Deus, mas sim uma via contratual. Então, os judeus e protestantes têm essa mesma visão. Então, os judeus e protestantes estabelecem um contrato com Deus. Eu faço determinadas coisas, e aí Deus é obrigado, por razão contratual, a fazer isso para eles. É a visão contratualista. Depois eu coloco na referência o livro que trata disso. Disso daí se extrai aquela visão tipicamente calvinista. Aliás, os calvinistas dizem isso, né, do contrato com Deus, mais do que do Lutero. Essa visão contratualista é tipicamente puritana e calvinista. Daí influenciado nos Estados Unidos, né, via puritanismo, a forte visão contratualista deles, que é uma visão judaica. Dessa visão se extrai também a visão do sucesso material, que importa um sinal de salvação, que é a linha calvinista, né? Então, a esse povo que fez um contrato com Deus e que está cumprindo as coisas, Deus vai premiá-los então com sucesso material nessa vida. Isso daí tem duas lógicas cabalistas. A primeira é que, segundo o Knesset Israel Malkut, a última emanação, né, de Deus, tudo que se opera nesse mundo tem que se operar no outro. Então, o homem que é rico nesse mundo, então, obviamente, ele tem a salvação no outro. E o outro liame que nós vamos ver é a concepção dialética da Cabala, mas nós vamos ver isso mais para frente. Outra coisa que os protestantes herdaram do mundo judaico e cabalista é o ódio à metafísica. Nem todo ramo protestante, alguns não atacam tanto, mas aquele ódio a Aristóteles, a São Tomás, e a ter as disciplinas racionais, e o entendimento racional das coisas, fé e razão harmonizados, isso daí tanto cabalistas como protestantes odeiam e têm aversão. Outra coisa tipicamente cabalista e judaica é que os protestantes não querem ter uma igreja como instituição e muito menos um papa. Isso daí também é uma concepção judaico-cabalista como uma visão alegórica da primeira fase da Torá, quando eles não tinham reis e eles eram dirigidos diretamente por Deus. Então, como eles são aquele povo do Antigo Testamento agora em época moderna, então o mundo religioso não pode ter uma hierarquia, não pode ter uma igreja visível e estruturada como é a igreja católica. Tem que ser operado diretamente por Deus. Então, daí a versão que eles têm à igreja católica é o Papa. Outro ponto do trabalho-redenção, essa é bem interessante também. Tanto na linha judaico-cabalista, o trabalho há de redimir o homem. Essa é uma tese que também tem em Hegel, e de Hegel foi para Marx. Isso daí tem porque como a Cabala e a Gnose é uma revolta antimetafísica, uma revolta contra o ser, uma revolta contra Deus. E como sobre nós tem a dupla maldição, né? A terra será maldita por causa de Adão e sobre Adão vai pesar a carga do trabalho. Então, na visão da cabalista e protestante, o homem como redentor de si mesmo há de redimir a terra e há de redimir o trabalho também. Por isso que Marx vai falar lá no fundo que o trabalho não vai mais pesar sobre o homem. E várias visões cabalistas vão dizer que quando vier Tikkun, depois eu vou explicar o que é Tikkun, a terra vai ser uma maravilha, não vai ter mais pernilongo, não vai ter mais nada. A terra vai ser redimida e o trabalho também. Então essas visões aí que são protestantes, no fundo são todas cabalistas, né? Essa é justamente a visão da terra prometida que os puritanos tiveram nos Estados Unidos e os fanáticos protestantes da Holanda foram para a África do Sul. Essa mesma visão que lá ia ter uma terra prometida e a terra ia ser redimida no futuro. Bom, também outro sola fide eu comentei isso em outra aula, sobre as origens cabalistas e gnósticas, então não vou falar. Ainda em relação a Lutero, nas fontes cabalistas, que Lutero fala que fala da santidade do pecado, peca e crê firmemente será salvo. Isso é uma tese cabalista bem antiga, já no Midrash já se comentava disso lá no século II, III,
nessa palavra, que nada mais é do que a expressão que os cabalistas usavam era a seguinte: a negação da Torá e a sua realização. É um antinomismo completo. Depois nós vamos comentar mais e desenvolver essa ideia. Outra coisa, a versão que os protestantes têm, a versão a Nossa Senhora também, e expressamente os cabalistas não vão avançar no termo de Nossa Senhora, mas se depende da mentalidade cabalista, que seria a Nossa Senhora seria o oposto a tudo isso. Por quê? Porque Nossa Senhora esmaga todas as heresias, e uma visão dessa é que Nossa Senhora harmonizou virtudes opostas só nela. Então ela é mãe de Deus e filha de Deus. Ela foi a escrava, diz escrava do meu Senhor, e ao mesmo tempo rainha do céu e da terra. Ela é virgem e mãe. Então Nossa Senhora é a criatura mais perfeita que conseguiu unir virtudes opostas nela. Conforme nós vamos ver mais para frente, a Cabala situa-se em unir vícios opostos, completamente dialéticos. Então não tem nada mais oposto a Cabala do que Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora está reunindo virtudes opostas, e a Cabala reuniu vícios opostos ao mesmo tempo, conforme nós vamos ver. Então essa é uma linha de estudo bem interessante, vendo as fontes cabalistas do pensamento protestante.